Glória a Deus. Pega a tua Bíblia essa noite. Aleluias. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler? Me acompanhe na leitura. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago chamado Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos seus pés e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que lhe havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra para a nossa vida essa noite. Jesus chama seus primeiros discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? Dá um glória a Deus para Jesus. Glória a Deus. Então é porque um dia Jesus ele te chamou, tá bom? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Quando a Bíblia fala assim: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, assim diz o Senhor. A Bíblia, ela fala que Deus ele nos escolhe, e eu sempre entendi que Deus ele nos escolhe para cumprir algum propósito, para cumprir algum chamado, para cumprir alguma missão. Eu entendo que a nossa vida nessa terra, primeiro, é uma vida apenas de passagem. Nós estamos apenas passando por ela, tá bom? Pastor, passando por ela passando para nós chegarmos na nossa verdadeira casa, que é uma morada celestial ao lado de Jesus Cristo, tá bom? Então, é uma passagem. Quantos entendem que tu tá tendo uma passagem aqui nessa terra? Amém? Tá bom? E como nós estamos de passagem nessa terra, eu compreendo que Deus ele tem uma missão. Repita comigo: missão para cada um de nós. Não fique pensando que você é uma pessoa, por exemplo, que veio ao mundo e você só veio para nascer, crescer e morrer e pronto. Negativo. Se nós entendêssemos que o plano e o projeto de Deus para que nós possamos cumprir aqui na terra, ele existe na nossa vida, até porque se nós estamos vivos, dá uma respirada assim, faz assim, ó. Fez, isso é sinal de vida. Só quem está vivo consegue respirar oxigênio.
E se você está vivo, entenda uma coisa, é porque você tem uma promessa, você tem um plano, você tem uma missão de Deus aqui nessa terra para desempenhar, tá bom? Você é um discípulo que um dia Jesus, ele te chamou. E uma das missões, que quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que todos os discípulos a qual Cristo ele chama, a principal missão que Deus, Cristo, ele dá para o homem e para a mulher, sabe o que é? Repita comigo: ser ganhador de almas. Pastor, ser ganhador de almas, pastor. Isso é a missão, eu poderia dizer que é a missão universal. É a missão que todo discípulo de Cristo ele tem que executar. Transmitir para a vida de outras pessoas aquilo que um dia Cristo ele fez na tua vida. E eu entendo uma coisa sobre servir a Deus. Quando nós estamos servindo a um Deus que é bom, quantos aqui acham que Deus está sendo bom para com a tua vida? Glória a Deus. Eu entendo que quando nós entendemos que Deus ele é bom para mim, eu quero compartilhar esse Deus com outras pessoas. Entenda algo aqui essa noite. Você nessa terra, você está de passagem, e você pode ser várias coisas na terra. Por exemplo, se eu fosse ir para o lado de profissões, aqui nós temos pedreiros, aqui nós temos aqui ajudante, nós temos aqui a empregada doméstica, nós temos aqui várias profissões. E é natural. Você tem que ter uma atividade aqui na terra, até mesmo para que Deus ele possa te abençoar. Mas eu quero que nós possamos agora olhar todos no macro aqui dentro dessa igreja. Você pode ser um pedreiro, mas você também tem que ser um ganhador de almas. Você pode ser uma empregada doméstica, mas você também tem que ser uma ganhadora de almas. Quando eu olho aqui para esse texto que eu acabei de ler, é um texto onde a Bíblia fala de um pescador. Pedro, Tiago e João. A profissão deles eram pescadores. E o que eles estavam fazendo, pastor? Pescando. Eles viviam disso. Até que um certo dia Jesus ele aparece na vida agora de Pedro, de Tiago e de João, para mudar totalmente a vida deles. Pastor, Jesus ele aparece na vida de uma pessoa para mudar drasticamente a vida de uma pessoa? Sim. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele entra para mudar. Não existe essa de falar assim: Jesus entrou na minha casa e não houve mudança. Mentiroso, Jesus nunca entrou lá. Aonde Jesus ele entra, aonde Jesus ele chega, existe uma transformação extraordinária. Porque até mesmo, entenda uma coisa aqui essa noite, aquilo que Cristo ele veio fazer até na terra, foi pregar as boas novas. Pastor, as boas novas, sim, pregar o evangelho do reino dos céus. E o evangelho do reino dos céus, entenda essa noite, ele transforma a vida de uma pessoa completamente. Pastor, o evangelho do reino de Deus, ele transforma a vida de uma pessoa completamente, transforma. Aonde você vê alguém que, entre aspas, recebeu Jesus, mas não teve transformação, está mentindo, nunca recebeu Jesus. Para recebermos Jesus na nossa vida, tem que haver uma transformação. É o giro de 360 graus. Eu estava caminhando em direção ao leste, quando eu encontrei Jesus, eu dei um giro e voltei para caminhar em direção ao norte. Então, em nome do Senhor Jesus, Cristo,
ele chegou na vida desses primeiros discípulos, sabe para quê? Para trazer uma transformação na vida deles. Eles estavam ali, vivendo a vida deles normalmente. Tinha sido um dia como qualquer outros. Todos os dias eles saíam para pescar. Todos os dias eles iam para alto mar, pegar peixe para depois vender, e aquilo era a forma de sobrevivência daqueles discípulos. Até que um dia, a forma que eles viviam teve que mudar drasticamente. É igual eu e você. Por exemplo, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tinha uma rotina. E a minha rotina não era uma rotina tão, vamos se dizer assim, tão legal não, uma rotina monótona. Uma rotina que não ia para a igreja, uma rotina que não orava, uma rotina que não tinha compromisso com coisas de igreja. Às vezes ficava, por exemplo, numa quinta-feira, 8 horas da noite, quando eu não era crente, possivelmente estaria assistindo novela. 15 anos, graças a Deus que Deus me libertou disso. Mas era aquilo que se fazia quando eu ainda não tinha me encontrado com Jesus. Aí quando Jesus ele me alcançou, houve uma transformação. A minha vida agora ela começou a mudar. Alguns hábitos que eu tinha, eu tive que largar. Algumas coisas eu tive que colocar para escolher. Ou faço isso, ou faço aquilo. Por exemplo, numa quinta-feira, eu teria duas opções. Ou ficaria em casa, assistindo novela, ou eu iria para a igreja, receber a palavra de Deus. E quando Jesus ele me alcançou, entenda que essa noite, no nome de Jesus, a minha rotina mudou e a minha vida ela foi transformada para a glória de Deus. E por exemplo, Jesus ele foi sim me abençoando, e hoje, por exemplo, eu tenho uma profissão. Eu estou de passagem aqui nessa terra, mas eu tenho uma profissão que eu executo lá fora, para que seja a minha forma de sobreviver, onde Deus ele me abençoa. Mas uma coisa que eu entendi quando eu recebi Jesus há 15 anos atrás, sabe o que foi? Que eu tenho agora uma missão. Pastor, qual é a missão que o senhor entendeu há 15 anos atrás? A missão de ser um ganhador de almas, porque Jesus ele faz isso com todo discípulo. Se é discípulo de Deus, você tem que ter essa missão. Uma das coisas que Cristo, Ele quer que você faça é representá-lo. Pastor, representá-lo sim. Uma das definições da palavra que define eu e você na Bíblia é uma palavra chamada cristão. Todos nós que servimos a Cristo, nós somos cristãos. Se você pegar a definição no original do que significa a palavra cristão, você vai chegar à definição chamada o pequeno Cristo. Pastor, cristão significa pequeno Cristo. Sim, pequeno Cristo. Por que, pastor? Isso aí tem alguma coisa para falar comigo, o pequeno Cristo, pastor? Tem. É que você tem uma missão de representar Cristo da melhor forma possível aqui nessa terra. A passagem que você está passando aqui nessa terra, você está passando para representar o teu país de origem, da onde um dia você veio. Quantos aqui entende que o teu lugar de origem e o teu lugar de destino é o céu? Dá uma glória a Deus para Jesus aí. Porque eu sei que existe dois destinos, ou é céu ou é para o inferno. Quem não tem fé para ir para o céu, já está com o pé no inferno, tá bom? Não precisa fé para ir para o inferno. A fé só é aplicada para ir para o céu. Pastor, a fé só é aplicada para ir para o céu?
Para ir para o inferno, a pessoa não precisa de fé nenhuma. É só não ter entregado a vida para Jesus e não cumprir com aquilo que a Bíblia manda se cumprir. Está com um pé no inferno. Mas eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, traga para a tua vida isso. Pedro tinha a profissão de pescador. E eu acho legal essa expressão que Jesus, ele fala com Pedro. E fala para Pedro assim: Pedro, a partir daquele momento onde Jesus entrou no barco de Pedro, ele não seria mais pescador de peixe, mas ele seria agora um pescador de homens. Aí você pode pensar assim: pastor, pescar homem? Como é que alguém vai pegar um anzol, uma linhada, jogar no rio e trazer um homem no anzol, pastor? Não existe. Não existe essa forma. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Sobre a missão de proclamar as boas novas para aqueles que precisam. Eu não sei se alguém aqui um dia, eu sempre, às vezes que Deus me deu sonhos relacionados a peixe, cardume de peixe, rio com muito peixe. É claro que Deus, ele fala assim com o homem e a mulher em sonhos. E todas as vezes que Deus me deu alguma coisa em relação a peixe, eu sempre entendi o que Deus, ele queria falar. Deus, ele não estava querendo falar do tambaqui, do pacu, não. Deus, ele estava querendo falar de pessoas e me mostrar e abrir os meus olhos para a missão que um dia ele tinha me chamado para mim desempenhar nessa terra. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Deus, ele te deu um anzol e Deus, ele te deu uma vara de pescar. Mas esse anzol e essa vara de pescar não é para você ir para o rio e pegar lambari, não. Essa vara e esse anzol é a capacitação que Deus, ele já te deu para que você possa pescar gente, pessoas. Essa é a missão da igreja. Uma coisa que eu entendi um certo tempo na minha vida, a Bíblia, ela fala sobre um dos sinais da volta de Cristo, da volta de Jesus, é o sinal onde o evangelho seria pregado em toda a terra. Pastor, o evangelho seria pregado em toda a terra? Sim. Entenda aqui uma coisa essa noite. Deus, ele tem um poder ilimitado. Deus, ele tem todo o poder em suas mãos, mas nem sempre ele usa todo esse poder. Nós poderíamos aqui pensar, quando a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e nós poderíamos pensar assim: mas por que Deus, ele não converte todo mundo, porque ele tem todo o poder em suas mãos? Por que Deus já não muda a mente de todo mundo e todo mundo agora começa a servir ele? Primeiro, por que Deus, ele não faz isso? Porque Deus, ele colocou um princípio no universo. Deus, ele estabeleceu um princípio no mundo, chamado princípio do livre-arbítrio. E uma das coisas que Deus, ele segue à risca, é as suas leis e os seus princípios. Ele estabeleceu e ele também cumpre. Então ele não pode obrigar ninguém a ser um robô que vai apenas fazer a vontade dele. Ele não pode fazer isso. Mas ele tem um desejo. Uma coisa que eu entendo, existe um cantor chamado Júdice de Oliveira. Em uma das canções dele, ele fala uma frase que diz dessa forma, ele fala assim: o coração de Deus, ele sangra pelos perdidos. Ele sangra pelas almas que estão perdidas. Eu sempre entendi, sim, que Deus, ele se entristece, é tanto que a Bíblia fala que Deus se alegra na morte do justo, mas ele se entristece quando um ímpio, ele morre. Por quê, pastor? Porque o ímpio morto
é mais um dentro do inferno. E Deus, ele se entristece por isso. Aí você poderia pensar, mas pastor, Deus ele não poderia ficar triste não, Deus usa o poder dele aí, converte o ímpio, salva, mas ele não pode, ele não passa por cima do livre-arbítrio da pessoa. Mas uma coisa que Deus, entenda aqui essa noite, uma coisa, pessoas a qual Deus escolheu. Você gosta de agradar o coração de Deus? Diga um amém para Jesus. Você gosta? É bom agradar o coração de Deus, sabia? É bom. É a mesma coisa quando um filho agrada o seu pai. Um filho que agrada o pai, ele tem a possibilidade de ter mais benefícios. Ele tem a possibilidade de ter mais recompensas. Por quê? Porque é um filho obediente. Se eu te desse aqui uma instrução, como agradar a Deus que é teu pai, quantos tem Deus como pai? Dá um amém aí para Jesus, glória a Deus. Então se Deus é teu pai, você tem que agradá-lo. E deixa eu te dar uma receita, uma resposta, que pode fazer com que primeiro, você agrade o coração de Deus, e Deus olhe para você e vê que você está o agradando, e Deus pode confiar nas tuas mãos mais bênçãos. Pastor, como? Sendo um discípulo obediente e praticando aquilo que ele sempre mandou fazer, e ele quer que a igreja faça. Para o quê, pastor? Para que o ímpio se converta. Pastor, o quê? Ganhar almas para Jesus. Pregar a palavra de Deus. Uma das coisas que Deus ele comissionou a igreja a fazer é pregar a sua santa palavra. E você pode pensar assim, pastor, pregar a palavra de Deus. Você pode parecer para você pouca coisa, possa parecer que nem é privilégio, mas se eu te dissesse que muitas pessoas queriam estar pregando a palavra de Deus e não estão, se eu te dissesse que a Bíblia, ela chega a dizer que até os anjos, eles queriam estar pregando a palavra de Deus, e Deus ele não deixou. Pastor, até os anjos queriam, mas Deus não deixou. E Deus ele deu esse privilégio, sabe para quem? Para você, comedor de arroz e feijão. Uma coisa que eu quero que nós possamos entender, que existe certas honras que Deus dá para seus filhos, que algumas pessoas, elas não valorizam. Deixa eu te dizer uma coisa que essa noite, quando você recebe algo de alguém, e você não valoriza aquilo que recebeu, esse alguém nunca mais te dará nada. Sabia disso? Se você recebe uma coisa e você não valoriza aquilo que você recebeu, essa pessoa nunca mais te dará nada. Não tem ninguém aqui no nosso meio com dificuldade de falar. Eu não posso fazer uma oração aqui para Deus curar o surdo e o mudo. Sabe por quê? Porque não existe no nosso meio. Todos aqui falam, todos aqui têm voz. Aí você pode perguntar assim, pastor, essa voz, essa fala que Deus ele me deu, é para mim falar da vizinha, falar do meu líder, falar do pastor? É para mim fofocar? Não. Se eu te dissesse que essa dádiva, esse presente que Deus ele colocou em você, que é a tua voz, sabe para que Deus ele quer que
você a use para proclamar o reino dele nessa terra. E essa noite, sabe o que Deus ele quer dizer para mim, para você? Agrade o coração de Deus. Como, pastor? Pregando a sua palavra. Usando o presente que Deus ele te deu. Se você o fizer, estará o agradando. E pode ter certeza, aquele que o agrada recebe da parte dele muitos benefícios. Todos nós aqui queremos ser abençoados por Deus, mas existem caminhos para serem abençoados por Deus. Estou te propondo um caminho essa noite, sabe qual é? Ser ganhador de almas. Você tem uma vara e você tem um anzol. A missão que Deus está te dando é: vá pescar. Mas não é pescar peixe comum, é pescar almas para o reino dos céus. Deus ele pode te capacitar. Se você pode falar assim: pastor, eu acho que eu não tenho muita capacitação, nem falar sei direito, pastor. Uma coisa que eu entendo quando eu leio a Bíblia é que Deus ele sempre resolve todos os problemas que o homem coloca diante dele. Alguém pode falar: pastor, eu não sei falar não. Deixa eu te falar aqui uma das frases de maior pregação que pode existir na boca de um homem ou de uma mulher. Sabe qual é? Repita assim comigo: Jesus te ama. Essa frase tão pequena pode ser uma pregação tão poderosa na vida de uma pessoa. Você não precisa saber de Gênesis, Apocalipse para pregar a palavra de Deus. Mas se eu te dissesse que tem pessoas esperando você apenas falar assim: Jesus te ama. Só isso. Com essa pregação você poderia ganhar o coração de muitas pessoas na terra. Essa noite nós não temos desculpa nenhuma para nós sermos pescadores de homens. Até o mais simples e humilde dessa igreja, se abrir a sua boca e falar para a alma: Jesus te ama, você vai estar pregando a palavra de Deus, tá bom? Deus ele tem isso para nós. Fique de pé essa noite em nome de Jesus.